mostrar aqui alguns exemplos que podemos utilizar para trabalhar com projetos com crianças para incentivar o uso de robótica, tecnologia e outros recursos na escola. A ideia é criar um problema, um desafio, para que as crianças possam desenvolver projetos para vencer esse desafio. E nesse processo de desenvolver o projeto, se desenrola a aprendizagem. Então seria basicamente uma proposta de aprendizagem baseada em projetos, em desafios, né? Nesse caso aqui, utilizando abordagens conhecidas como pensamento computacional, tá? Planejamento, raciocínio lógico, trabalho de equipe. Então, com material de baixo custo, aqui eu tenho um papel cartão, né, papelão, pode ser utilizado qualquer tipo de embalagem, elásticos, clips, régua e qualquer material que a gente tem na escola pode ser utilizado para isso. Então, nessa sugestão, vamos trabalhar considerando o tema meio de transporte. A gente pode criar carrinhos, aviões, barquinhos, tudo com material de baixo custo. E nessas propostas, com desafios, desenvolver algumas habilidades. Então, por exemplo, começar a trabalhar com um aviãozinho de papel. Então, nós podemos criar diversos tipos de aviões de papel e discutir com os alunos os princípios de voo de um avião. O que faz um avião voar, como o avião se sustenta no ar. Podemos começar discutindo uma bolinha de papel amassada e uma folha de papel aberta. Soltamos as duas e discutimos o que acontece. Mesmo antes de soltar, podemos conversar com as crianças, né? Instigar, questionar o que vai acontecer, por que vai acontecer. E depois realizamos o experimento e discutimos o que aconteceu. Isso é uma atividade bem interessante, né? De prever com o senso comum, com a experiência de vida de cada indivíduo e depois discutir com o que foi visto, com o que foi experimentado, com o que foi realizado. Uma outra ideia é desenvolver diversos tipos de aviões e comparar, fazer uma tabela com asa grande, com asa pequena, com cauda, sem cauda. A cada avião você pode modificar alguma coisa e verificar o que acontece. E, para motivar a garotada, podemos criar uma base de lançamento de avião, utilizando elástico. Então, com elástico, nós podemos discutir o conceito, sem usar formalismo, modelos matemáticos, longe disso. Então, discutir, por exemplo, o conceito de uma força elástica, que pode ser discutida no ensino médio e com os pequenininhos. Então, o que seria uma força elástica? Eu tenho aqui um elástico, quanto mais eu estico o elástico, mais ele volta. Então, se eu puxar o elástico aqui, ele tem um rebote. E se eu puxar ele mais forte, o rebote é maior. Então, isso pode ser discutido no ensino médio como leis de Newton, mas com os pequenos pode discutir como uma força de um elástico. Não precisa usar a nomenclatura formal. O que precisa é ser discutido o conceito. Então, por exemplo, se eu bato na mesa, eu sinto uma dorzinha. Se eu bato mais forte, eu sinto uma dor mais forte. Então, é o mesmo princípio que acontece aqui. Se eu puxo um pouquinho, eu tenho um rebote, e se eu puxo muito, eu tenho um rebote maior ainda. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma competição de aviõezinhos, lançando os aviãozinhos. Então, eu tenho aqui o papel, posso dobrar isso aqui, posso colocar aqui o aviãozinho aqui, né, no papel, e com elástico eu vou soltar. Quando eu soltar, o aviãozinho é disparado. Então, o que faz o aviãozinho disparar é exatamente esse rebote do elástico, né? A força elástica. Então, isso é uma experiência interessante, que pode ser trabalhada com os pequenininhos e com os mais velhos.
Então, eu vou colocar aqui o elástico. Vou colocar aqui assim o elástico. Vamos puxar o elástico aqui por dentro. Puxando o elástico, vou posicionar aqui o aviãozinho de papel e vou fechar aqui. Então, o que está segurando o aviãozinho aqui é o elástico. No momento que eu solto aqui, que eu abro aqui embaixo, o aviãozinho vai ser impulsionado para frente, por causa do elástico. Aí podemos dizer que é a força elástica. Então, soltamos aqui, o aviãozinho foi longe. Numa atividade, por exemplo, no pátio da escola, num ginásio, num campo, nós podemos criar equipes, né? Cada equipe desenvolve o seu aviãozinho e podemos fazer uma gincana, um torneio e medir o tempo de voo de cada aviãozinho. O aviãozinho que ficar voando mais tempo, por exemplo, é o vencedor. Podemos fazer uma outra categoria de lançamento de aviãozinho. O aviãozinho que for mais longe é um outro vencedor. Então você teria, por exemplo, modalidades. E com isso a gente desenvolve uma outra habilidade interessante. Eles vão poder criar seu avião, fazer um protótipo, vão poder testar, voltar a discutir. O meu avião não voou muito, voou pouco. O que eu posso mexer nele para que ele possa melhorar? Posso fazer com a asa maior, com a asa menor, posso botar um pezinho maior na frente, posso fazer uma cauda, posso fazer qualquer coisa. Volta, discute, eles refletem, discutem. Isso é muito interessante para as equipes. Faça um novo avião. Então, essa proposta de você ter um projeto onde eles possam executar, fazer um protótipo, testar, voltar, discutir, isso é muito importante, desenvolver desde os pequenos. E isso eles vão ficar motivados, desafiados a querer voltar a entender, eles vão passar a entender o que eles estão fazendo, vão testar. Pode ser um princípio de iniciação e pesquisa, eles podem fazer uma tabela e com essa tabela comparar, discutir, refletir, voltar para o protótipo, testar e desenvolver muita atividade com isso. Então, essa é uma ideia. Podemos desenvolver outras com carrinhos, com barquinhos, sempre com material de baixo custo, material que tem em todas as escolas. Com isso, escola pública, escola particular, escola de todos os segmentos, de todos os níveis, poderão participar e desenvolver conhecimento e atividades. Podemos desenvolver as habilidades e competências do pensamento computacional. Essas habilidades estão sugeridas na BNCC e também no novo ensino médio. Então, a ideia seria montar atividades, propor atividades com esse material de baixo custo.